tudo bem? Sou Elima Ferreira, sou enfermeira de formação, atualmente sou gestora na Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará, mestranda do programa de pós-graduação em Gestão em Saúde na Amazônia, da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Sejam bem-vindos. Hoje estou aqui com a doutora Natália. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre o cuidado renal na Amazônia, os desafios e as soluções através do nosso estudo e da nossa conversa aqui, para que todos vocês fiquem inteirados com a nossa dinâmica. Vamos mergulhar também num tema muito importante de saúde pública, né, doutora? É um tema que a doutora ama, né? Hoje ela faz esse estudo praticamente a vida inteira, não é isso? Eu já tenho pelo menos aí 10 anos de formada dentro da minha atuação. Na parte de nefrologia, aí eu posso colocar mais ou menos entre 3, 4 anos aí atuando. Então, vamos falar também um pouquinho do meu trabalho, né? Hoje eu sou mestranda, né? E eu atuo na parte de tecnologia e gestão de qualidade no serviço de hemodiálise no estado do Pará. Eu tenho a minha professora, doutora, né, orientadora, a doutora Valéria Cavalcante, que me ajudou toda essa etapa, que não é uma etapa muito fácil, mas a gente está aqui para derrubar cada etapa e vencer, né? Isso, doutora, eu estou aqui contando com a doutora Natália para que o nosso processo de aprendizagem e demonstração para a população, para quem for ver esse vídeo, um momento, esse nosso podcast, feito com todo cuidado, todo carinho. Seja bem-vinda, doutora. Então, vamos iniciar a nossa conversa. Bom, a gente vai iniciar por blocos, né? Nós fizemos aqui 4 blocos. Então, eu vou iniciar com a senhora com algumas perguntas e a senhora fica à vontade para responder com toda a sua mestria, né, no que se faz. Obrigada. Doutora Natália, para começarmos, poderia nos explicar de que forma clara para você e do que você estudou até hoje, que nada muda nos livros, só melhora, só acrescenta, então, sobre a doença renal crônica e qual o seu impacto para os pacientes na região amazônica, que hoje é o nosso foco, é o nosso estado. Hoje a gente mora aqui e a gente observa como estudantes de saúde e como profissionais de saúde que somos. Perfeita essa pergunta. Eu vejo que a doença renal crônica, ela é uma doença de extrema relevância, né, do ponto de vista epidemiológico. Ela é uma doença que é altamente prevalente, tá? Não só no nosso estado, mas no mundo todo. E, principalmente, ela é uma doença, em vários momentos, podemos dizer assim, subdiagnosticada. Por quê? Porque os sintomas dela costumam ser muito silenciosos. E ela só costuma realmente gerar sintomas, que é quando o paciente chega a procurar o serviço de saúde, num estado extremamente avançado. E aí a gente tem o problema, né, de que não ocorrem os diagnósticos precoces, de maneira para evitar que esse paciente venha a necessitar da terapia renal substitutiva, né, da hemodiálise no futuro. Então, ela é uma doença muito silenciosa e que realmente ela precisa, né, ter um diagnóstico precoce. Sabemos que essa doença ela é muito silenciosa, com certeza. Mas eu lhe pergunto, quais são os sinais de alerta que a senhora pode explicar para a nossa população? E qual é o papel do diagnóstico precoce? Como é que a gente pode mostrar para a população na atenção primária? Que hoje a gente vê que a atenção primária ela está nadando até chegar o paciente do jeito que ele está chegando hoje nas unidades. O que é que a senhora tem a me dizer? Certo. A gente sempre deve desconfiar de qualquer problema, né, relacionado aos rins quando o paciente apresentar inchaço, seja nas pernas ou no rosto, urina espumosa,
tá? Ou até mesmo a ausência da urina, a redução do volume de urina, falta de ar, tá? Vômitos e até mesmo episódios de desorientação. Eles são sinais e sintomas de alerta, mas que são inespecíficos, e por isso que muitas vezes o diagnóstico acaba sendo tardio, né, dessa manifestação do rim, já falando de uma falência, né, renal, que já é quando ele começa a demonstrar esse tipo de sinais e sintomas. Sobre a questão do rastreio, né, que você falou, de que forma a gente conseguiria abordar isso, né, para poder prevenir, existem exames muito fáceis, acessíveis e baratos para toda a população, tá? Que seria principalmente o exame da creatinina, que ela iria, na verdade, nos ajudar a observar como é que está acontecendo, né, a filtração dos rins. Além disso, também o exame de urina simples, né? Urina AS ou urina tipo 1, que o paciente pode fazer também em qualquer laboratório, é disponível pelo SUS, ambos os exames, fazem parte do pacote de exames do rastreio da atenção básica e podem ser solicitados por todo e qualquer médico para poder rastrear qualquer tipo de alteração renal. Em falando sobre hemodiálise ambulatorial, que é uma modalidade comum, hoje praticada pelo nosso estado, e quais são os principais desafios que os pacientes enfrentam ao iniciar e manter esse tratamento de hemodiálise no estado do Pará? Como é que a equipe pode ajudar a um melhor entendimento, a um melhor diálogo, a um melhor acompanhamento? Certo. Existem vários desafios relacionados, né, ao tratamento de hemodiálise para os pacientes, para a família, né, e até mesmo para o fornecimento desse serviço, né? Então, assim, um paciente que ele faz hemodiálise, ele tem, na verdade, uma mudança completa no dia a dia dele. Ele passa a ficar conectado a uma máquina no período médio ali de 4 horas, 3 vezes por semana, para poder realizar esse tratamento. E isso faz com que ele dependa, né, daquele tratamento para sobreviver. Então, naquele momento, ele abre mão de todos os hábitos que ele tinha anteriormente, do trabalho. Muitas vezes, esses pacientes, eles se encontram incapacitados, né, de manter o trabalho que ele tinha anteriormente, e a qualidade de vida dele também cai muito, justamente porque a vida dele se volta para esse tratamento em específico, né? Então, isso gera um comprometimento, né? E é um enorme desafio, não só para o paciente, mas como para a família que está ali dando esse sustento, né? Ajudando, auxiliando no tratamento, levando e buscando aquele paciente, servindo de acompanhante, né? Durante o tratamento da hemodiálise. Eu já ia entrar nesse mérito. Por quê? Porque a nossa região ela é muito extensa, então a gente tem pacientes em todo o estado do Pará. Nós temos 144 municípios hoje no estado. Então, como a família e a rede de apoio pode ser envolvida para promover um melhor atendimento, uma melhora na qualidade de vida, como nós, como profissionais de saúde, atuamos em cima disso? Certo. O apoio familiar, ele é fundamental para a melhora daquele paciente. Ele é um paciente que normalmente ele possui múltiplas comorbidades e ele precisa do auxílio daquele familiar, que é a pessoa que está acompanhando. Aquela pessoa, ela precisa normalmente permanecer na clínica de diálise durante o atendimento, né, da terapia renal substitutiva daquele paciente. Ele vai muitas vezes ajudar a dar as medicações dele, vai ajudar na locomoção. Muitos têm dificuldade de locomoção, fraqueza após o tratamento, eles precisam realmente de uma pessoa para dar o suporte, vão dar o apoio emocional, tá certo? E muitas vezes vão ajudar na alimentação em casa, tá certo? Vão ajudar a dar, né, a integralidade daquele tratamento. Em relação aos profissionais de saúde, para que esse tratamento ele seja feito, existe uma equipe multidisciplinar trabalhando para que ela funcione de maneira adequada, né? Então, nós temos hoje em clínicas de hemodiálise médicos, enfermeiros, técnicos,
nutricionistas, psicólogos e a equipe de serviço social atuando para que aquele paciente tenha todo o suporte necessário, desde as orientações alimentares, até mesmo a logística com relação a medicamentos, né, o recebimento das medicações de alto custo. Ao mesmo tempo, a gente tem também esse apoio psicológico dessa pessoa que está, né, com essa nova vida, né, que é uma nova etapa da vida daquela pessoa, e toda essa equipe funcionando é o que faz com que a gente melhore a qualidade de vida desse paciente que se encontra lá com a gente. Então, vamos para o segundo bloco. Vamos falar um pouquinho sobre a qualidade, segurança e o papel da equipe multiprofissional diante dos desafios. Tá bom? Então, a qualidade e segurança do paciente, elas são os pilares, sabemos nós, dentro de uma unidade hospitalar, seja ela hospitalar, ambulatorial, e o nosso foco hoje na hemodiálise ambulatorial, tá? Quais são os principais riscos que podem acontecer e surgir durante o tratamento de hemodiálise? Como é que a senhora pode ver essa parte dentro do processo de hemodiálise ambulatorial? Certo. Pacientes que são portadores de doença renal crônica, estágio 5, né, que precisam da hemodiálise, eles são considerados pacientes imunossuprimidos, tá? Sim. Então, eles estão mais suscetíveis a doenças e infecções de uma maneira geral, mas não só isso. Eles são pacientes que têm complicações pela falha renal, né? Então, ele tem várias complicações relacionadas à anemia, relacionadas a alterações ósseas, o que tornam ele um paciente extremamente frágil, né? Então, assim, quando a gente fala desse paciente, a gente precisa dar todo esse suporte, né, para que ele consiga realizar o tratamento de maneira adequada. Dentro das salas, né, de hemodiálise, existe todo um protocolo, né? Quando o paciente chega, ele tem que fazer a lavagem, né? Se ele é um paciente que tem um acesso que é a fístula, né, que na verdade é uma forma dele fazer hemodiálise, pode ser um ponto de acesso, né, do paciente que normalmente fica no braço, e aí eles têm uma sala só para realizar a lavagem daquelas fístulas, é feita uma pesagem e anotado o peso, porque isso vai influenciar no tratamento do paciente. Ao mesmo tempo, dentro da sala, as máquinas, elas têm um posicionamento fixo daquele turno, então a gente sabe que cada paciente ele faz a hemodiálise normalmente naquela máquina, ao mesmo tempo existe uma checagem dupla. Na verdade, é praticamente uma checagem tripla. Quando a gente programa a sessão de hemodiálise, para garantir toda essa segurança, é passado pela enfermagem todo o protocolo. O protocolo utilizado de segurança do paciente. Isso. E aí, posteriormente, o médico também passa e tem o técnico ali acompanhando para ver como ele vai ficar, se ele está identificado, se ele foi pesado adequadamente, se há medicações para serem administradas durante ou até mesmo depois da sessão de hemodiálise. Então, todos esses passos, eles fazem parte desse protocolo de segurança, né, para garantir um tratamento adequado para esse paciente que é fragilizado, né? Ele tem acesso, quando o paciente não tem fístula, ele tem outros tipos de acesso que também muitas vezes podem ser sítios e focos de infecção, e eles precisam estar sendo vigiados, então é feito curativo, é feito observações, se for o caso, tiver sinais de infecção, é repassado para a equipe, para a enfermagem, para os médicos, é iniciado antibiótico terapia e assim por diante. Então, ele é um paciente altamente rastreado. Perfeito. E qual o papel que a senhora visualiza dentro dos centros de hemodiálise através da capacitação para a equipe multi como um todo? Qual seria o melhor papel, a melhor forma de que o paciente continuasse seguro? A senhora vê que uma capacitação contínua, ela é importante? De que forma a senhora vê? Certo. A capacitação contínua, acredito que seja essencial para manter a qualidade do serviço, né? Aqueles profissionais que estão trabalhando ali, eles também precisam ser atualizados, né? De todos os protocolos, de todos
os passos que devem realmente ser seguidos, e não só ser seguidos, mas daqueles passos que devem ser checados por toda a equipe, para saber se realmente esse passo a passo ele está sendo realizado ou não. Então, você precisa de uma capacitação contínua, seja da equipe médica, de enfermeiros, de técnicos que trabalham nesse setor. Toda a equipe multidisciplinar. A sua competência, né? Através do seu treinamento. Perfeito. Obrigada. Bom, a minha dissertação, ela me inspirou muito, então eu estudei muito para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou hoje. E aí eu lhe pergunto, nesse roteiro, qual seria a importância maior na sua visão, através do estudo realizado de 2 anos, né, que a gente já chegou aqui, eu já estou com quase 2 anos de estudo, de hemodiálise ambulatorial, através de todo esse estudo e essa capacitação contínua, a senhora ainda consegue ver alguma falha que possa vir a acontecer se toda a equipe não estiver preparada? Como a senhora vê isso hoje dentro dos centros de hemodiálise? Que a senhora não atua só em um, atua em vários e continua estudando, né? Com certeza, a gente não pode parar nunca, né? Assim, de uma maneira geral, vejo que existem diversas falhas que elas podem acontecer, né? No meio durante, né, a realização do tratamento, o paciente, por si só, ele tem a possibilidade de vir a desenvolver efeitos adversos da própria sessão de hemodiálise, como hipoglicemia, hipotensão, calafrios, e tudo isso deve ser e é checado por meio de protocolos. Existem fichas dos pacientes que são preenchidas, né, de hora em hora, checados os sinais vitais do paciente, e aquela ficha você tem um acompanhamento, uma visão geral de como foram todas as sessões de hemodiálise daquele paciente naquele mês. Então, se não houver o preenchimento adequado, a identificação adequada e a comunicação entre a equipe, existem várias falhas que, de fato, podem, né, comprometer a qualidade daquele serviço que está sendo prestado. Perfeito. No seu ver, quando chega um funcionário na instituição, ele recebe todo esse treinamento, ele recebe toda a capacitação para que ele possa atender conforme as modalidades já oriundas na unidade, já de prática assistencial, de prática de ensino? Assim, normalmente, os funcionários novos, eles têm que ter uma capacitação relacionada a isso, eles têm que ter uma formação técnica voltada para a hemodiálise, porque é uma área muito específica. Mesmo quem não é técnico em enfermagem, sim, não possui esse conhecimento das minúcias necessárias para se trabalhar no centro de hemodiálise. Então, ele realmente vai precisar passar por esse processo de capacitação para que ele consiga entender não só o que deve ser feito no passo a passo, mas a importância daqueles passos para garantir o tratamento adequado para o paciente. Perfeito, doutora Natália. Muito obrigada. Vamos passar para o terceiro bloco. Vamos ao bloco 3, doutora. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios regionais e as políticas públicas. Tudo bem? Então, diante desse tema, é um tema muito importante, é um tema que nos rodeia, né, nos perpassa todos os dias, porque nós temos os nossos entes públicos, os nossos governadores, os nossos prefeitos, o nosso secretário de saúde, que atuam diretamente na saúde, que é o nosso foco hoje aqui. Então, diante disso, eu lhe pergunto, diante de tudo que a gente já estudou, como é que a senhora vê a nossa percepção diante da nossa realidade, especialmente na região amazônica? A nossa região, você sabe que nós temos hoje 144 municípios e nós temos dentro do estado, nós temos 29 unidades hospitalares, mas nem todas têm o serviço de hemodiálise ambulatorial. Por isso, diante do estudo realizado por mim e com a ajuda das minhas orientadoras, nós elencamos 3 unidades hospitalares, uma em cada região diferente, para que a gente pudesse enxergar, de fato, o que cada uma tem de necessidade em sentido de melhora contínua,
Então, estudamos uma na região do Caetés, estudamos uma na região do Baixo Amazonas, que é uma região de ribeirinhos, e estudamos também uma na região metropolitana de Belém. Então, são realidades diferentes. Como é que a senhora vê essa regionalização e a importância disso para a população que é acometida pela doença renal crônica no nosso estado, na nossa Amazônia? De extrema importância, você está tocando nesse assunto, uma vez que a gente percebe o impacto desse tratamento na vida dos pacientes. Muitos deles acabam tendo que se submeter a grandes deslocamentos para poder chegarem, né, até as unidades para conseguir realizar o serviço da hemodiálise. Então, o que a gente percebe é que com a descentralização, né, com a regionalização Sim. e a abertura de outras clínicas de hemodiálise ambulatorial nos interiores, você acaba melhorando a qualidade de vida daquele paciente. Nós temos vários pacientes que precisam perder um tempo importante da vida no deslocamento, né? E é algo que muitas vezes pode comprometer o tratamento, se houver qualquer tipo de problema, no transporte, no caminho, e aquele paciente muitas vezes ele depende daquele tratamento para se manter vivo. Qualquer bloqueio, qualquer interferência naquilo pode comprometer a vida dele. Então, a partir do momento em que você consegue descentralizar e fornecer esse tratamento para o paciente próximo ou até mesmo mais próximo do local onde ele mora, você diminui o tempo de deslocamento e aumenta a qualidade de vida. Você mantém ele próximo da família, próximo do local que muitas vezes ele nasceu, foi criado, e isso provavelmente vai minimizar, né, o impacto dessa doença na vida daquela pessoa. Então, é de extrema importância o fato da gente estar passando por esse processo de descentralização, e realmente isso tem um impacto muito positivo, né, na vida desses pacientes, de não terem que se deslocar para a capital para poder fazer esse tratamento. Perfeito. Então, o estudo da dissertação também me mostrou muitas fragilidades, e uma delas foi a atenção básica, né? A atenção básica, quando ela é falha, o paciente já vai direto para a especializada, e muitas vezes ele pula um obstáculo. Como é que a senhora vê essa falha na atenção básica, o paciente já chegar na especializada e, às vezes, direto numa internação, porque ele não teve o cuidado na base? Como é que a senhora vê isso dentro do nosso estado grandioso? Eu vejo isso, assim, como algo que nós devemos tentar mudar. A partir do momento que eu consigo capacitar a equipe, né, para que ela consiga detectar no estágio inicial da doença renal crônica, eu vou evitar que aquele meu paciente venha a necessitar de hemodiálise no futuro, e não só isso. Para os pacientes que ainda assim possuem esse diagnóstico, eu consigo retardar o momento em que ele vai necessitar de hemodiálise. E para ele é um ganho na qualidade de vida. 1, 2, 3 anos que ele ganha fora da diálise é um tempo de vida dele que ele não está ligado àquela máquina. Então, todo esse ganho é essencial para a qualidade de vida do meu paciente. A partir do momento que a gente consegue capacitar, né, as equipes de saúde, falando em médicos, técnicos, enfermeiros, fazendo campanhas, ou até mesmo realizando mutirões com triagem, rastreio na população, a gente, de repente, vai conseguir minimizar, né, a quantidade de pacientes que acabam precisando, né, da terapia renal substitutiva no futuro, por ter sido feito um diagnóstico precoce. E isso é essencial. Hoje, como que a senhora vê as políticas públicas atuando nesse papel fundamental através da atenção básica, da atenção primária, para a secundária, para a terciária, através das políticas públicas, vendo a nossa região do estado, que ela é muito extensa, e muitas vezes aquela pessoa que é ribeirinha, ela fica longe para chegar. Aquele paciente que não pega nem telefone, não tem internet, se ele não tiver condições de comprar uma antena
para ter no interior dele? Como é que ele vai ter acesso a todo esse tratamento, a poder tentar descobrir, no princípio, a doença, para que ela não chegue à hemodiálise? Perfeito. Levando em consideração as particularidades da nossa região, para o paciente que é portador de doença renal crônica, a gente tem uma série de políticas públicas que são voltadas, né, para atender às demandas, às necessidades que ele apresenta. Todo e qualquer paciente possui acesso, tá, à terapia renal substitutiva de modo gratuito, né, seguindo a universalidade do SUS. Eles recebem um auxílio financeiro, né, então eles recebem um benefício a partir do momento que o paciente ele entra em hemodiálise, ele tem direito a um benefício. Além disso, é providenciado um auxílio que garante o transporte daquele paciente até o serviço de hemodiálise de ida e volta, né? E isso faz com que o tratamento para ele se torne algo possível. Inclusive, o fato de que muitas vezes eles têm que abrir mão do trabalho também se torna algo possível porque ele recebe esse benefício. Além disso, o SUS também garante o fornecimento gratuito de uma série de medicamentos que são específicos para esses pacientes, como, por exemplo, eritropoetina, tudo pelo SUS, que são medicamentos de alto custo, né, e que vão garantir o tratamento dele além da hemodiálise, e sim a parte medicamentosa para conter as complicações relacionadas a ela. E lhe pergunto, aquele paciente que ainda não sabe que ele tem problemas renais, ele chega lá no posto de saúde, lá no interior. Como é que eu posso fazer essa abordagem antes dele chegar no estágio avançado, que é a hemodiálise? Como é que essa política pública ela pode atuar beneficiando esse paciente que ainda não precisa da hemodiálise? Como é que a senhora vê? Perfeito. A maioria dos pacientes que são doentes renais crônicos, eles são portadores de doenças, né, que acometem a maior parte da população, como, por exemplo, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus do tipo 2. Então, todo e qualquer paciente que tenha uma dessas duas comorbidades, o ideal é que seja feita, né, a dosagem da creatinina sérica e também do exame de urina EAS para que ele consiga rastrear possíveis comprometimentos renais numa fase bem mais inicial da doença. Ao mesmo tempo, é importante que sejam feitas palestras, né? Além dessas palestras para poder orientar a população, sejam feitos mutirões para tentar rastrear casos ainda em estágios iniciais da doença. Perfeito, doutora, muito obrigada. Então, vamos seguindo com o nosso podcast aqui com a doutora. Estou adorando essa conversa, estou adorando tudo isso aqui. Olha, vai ser assim, como diz a minha orientadora, né? Vai florear a nossa visão lá fora e a visão dos nossos telespectadores que estão aqui nos assistindo. A gente vai passar para o quarto bloco. Pode ser? Ok, claro, vamos. Vamos falar um pouquinho das inovações. Então, no quarto bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a humanização e as inovações no cuidado renal. Como é que a senhora vê a expectativa posterior? Eu sei que você já cuida da doença, mas assim, hoje nós temos uma visão humanizada, né, para cada tratamento. Como é que a gente vê que isso pode melhorar? Além de todos os aspectos técnicos, de gestão, de humanização, cuidado do paciente. Como é que a senhora pode ver isso através do bem-estar, do emocional de cada paciente? Certo. É muito importante que haja um acolhimento dos serviços de hemodiálise com aquele paciente, e não só com aquele paciente, mas com a família dele. Porque muitas vezes a família contribui positivamente para o tratamento, né, para que ele seja feito de maneira adequada. Então, ela fornece informações para a equipe, né, ela cuida e ajuda
por exemplo, a manter a dieta, a alimentação daquele paciente, a restrição hídrica quando o paciente possui. Então, aquele acolhimento que é feito dentro das unidades, com o apoio do serviço de psicologia, né, com as capacitações também relacionadas ao próprio, aos próprios pacientes que são responsáveis, tá, pelo tratamento. Então, é extremamente importante que tudo isso seja feito para tornar o tratamento muito mais humano. Muito feliz em ver que a gente tem pessoas comprometidas como a senhora, de ver o paciente além da máquina, que é isso que a gente está aqui estudando, para que a gente consiga ir lá na base e pegar aquele meu colega médico que está ali, amigo, vamos melhorar a visão com esses pacientes que têm pressão alta, que têm diabetes, que é o mais suscetível a adquirir a doença renal crônica. Não é isso, doutora? É, exatamente. Doutora Natália, lhe pergunto agora, como é que a senhora vê a tecnologia que eu estou estudando para aplicação dentro das nossas unidades hospitalares, através da hemodiálise ambulatorial? Acho que vai ser uma ferramenta muito enriquecedora para o meio, uma vez que hoje toda a tecnologia ela é muito bem-vinda, né? Nós vivemos a era aí da inteligência artificial, dos aplicativos, da gente ter o mundo nas mãos, né? Diante do uso do celular. Então, eu acho que você trazer uma tecnologia para dentro das clínicas ambulatoriais de hemodiálise, ela vai ser muito enriquecedora, vai facilitar o conhecimento e a capacitação, não só de toda a equipe, né, dos profissionais todos da equipe, como as informações até mesmo para os pacientes e para os familiares sobre o tratamento, né, daquele paciente, né? E aí, dessa maneira, você vai trazer essa possibilidade de atualização, né, de informações necessárias e essenciais para que o tratamento seja feito adequadamente para o paciente. Hoje, nós ainda não temos essa tecnologia e, com certeza, será muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, bom, doutora Natália, foi uma conversa para mim muito esclarecedora, inspiradora. Aqui eu só tenho a dizer o meu muito obrigado, compartilhar com você esse momento de experiência, de expectativa, através de um estudo que hoje eu estou tendo, e que eu possa levar isso em frente, eu possa seguir e possa demonstrar. E eu lhe digo que hoje aqui, nesse momento, a gente pôde esclarecer muitas dúvidas de muitas pessoas. E eu tenho certeza que a gente vai fazer novos podcasts, novas conversas lá na frente. Eu queria agradecer o convite. É muito, assim, gratificante para mim poder estar falando um pouco, né, conversando um pouco com você e também conhecendo o outro lado, né, dessa realidade, que são pessoas comprometidas como você, que trabalham para melhorar, né, a assistência e a vida dessas pessoas no âmbito voltado para a parte de gestão, tá bom? Então, agradeço bastante, tá? Foi um prazer enorme estar aqui. Prazer foi meu, doutora. E a você, meus ouvintes, eu só tenho a estender os meus agradecimentos e o agradecimento da doutora Natália, porque estamos aqui para que todos vocês possam ter acesso a esse material logo, logo, que a gente possa, assim, um momento, vir novamente aqui para rebuscar e melhorar o que nós iniciamos hoje. O meu muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada.